Olá, vamos fazer agora mais uma resolução de exercício, agora falando sobre laços condicionais ou estruturas condicionais, mudando o fluxo de processo de um programa. De novo, você tem a palavra reservada, né? As palavras programa e função, e mais a função início. Todo programa em Portugal tem a função início? Sim, todo programa em Portugal tem a função início. E o que é esse texto que você colocou aqui? É o objetivo do nosso programa e ele está colocado entre comentários múltiplos. Como é que eu faço isso? Começo com barra asterisco, finalizo com asterisco barra. Se eu quiser fazer um comentário de apenas uma linha, eu coloco caracteres barra barra. Tudo que tiver aqui vai ser um comentário. Veja que ele fica na cor cinza. Qual é a meta deste programa? Vamos lá. João Papo de Pescador, homem de bem, comprou um microcomputador para controlar o rendimento diário do seu trabalho. Ok. Toda vez que ele traz um peso de tomate maior que estabelecido pelo regulamento do Estado de São Paulo, 50 quilos, deve pagar uma multa de R$ 4 por quilo excedente. Puxa, que caro, hein? João precisa que você faça um sistema, um programa, né? Que lê a variável P, ele já está dando nome para ela, peso de tomates, e verifique se há excesso. Se houver, gravar na variável E, de excesso, e na variável M, o valor da multa que João deverá pagar. Caso contrário, mostrar tais variáveis com o conteúdo zero. Então lá vamos nós. O primeiro passo para a resolução, disse, é você definir as variáveis. Então vamos lá. O que o usuário vai ter que te informar? Ele vai ter que te informar o peso dos tomates. E aqui, ó, nesse programa, ele definiu isso como uma variável P. Esse peso, como é em quilos, e quilos a gente está considerando inteiro, não está considerando meio quilo nem nada, 1 quilo inteiro, uma variável com um número inteiro, uma variável do tipo inteira. Então, vou dizer que é inteiro P. Vou usar o mesmo nome que ele está colocando aqui, apesar de não ser um nome legal. Por que esse nome é legal? Porque usar uma variável que não te informa o que está acontecendo é muito ruim. Então, assim, P, a gente sabemos que é peso, mas é estranho, tá? Melhor se fosse peso, peso tomates, uma coisa mais no nosso padrão. Mas vamos usar o nome que ele está pedindo aqui. Tem outra variável que ele está colocando aqui, que é a variável E de excesso. E esse excesso em quilos. Então, eu posso colocar ela aqui. Você pode declarar de duas maneiras. Pode colocar novamente inteiro E, ou, se você já sabe que ela é do mesmo tipo que a primeira, você pode colocar uma vírgula e colocar ela. Você não pode declarar uma variável no Portugal com a letra E minúscula. Não pode. Não pode. Com a letra E maiúscula, pode. Minúscula, não. Por que não, Ed? Porque aqui ela fica vermelha, é uma palavra reservada do Portugal. Legal? Então vamos lá. Muito bem. E no caso, ó, verifique se é certo. Se houver, gravar na variável E. E na variável M, o valor da multa. Esse valor da multa é em reais. Observe que esse valor da multa tem vírgula. Então, você já sabe que não pode ser o tipo inteiro. Você vai usar o tipo real, que tem a vírgula, e vamos chamar de M. Ok? Muito bem. Coisas que essas são as variáveis ditas. Pode ter variáveis que não estão ditas, variáveis que você vai criar para poder realizar o seu trabalho. Você vai ter que analisar o programa e identificar essas situações. Por exemplo, aqui ele colocou os quilos que o governo exige que você trabalhe. É o seu limite de quilos, 50 quilos. Então eu posso criar uma variável inteira chamada limite. E essa variável vai ter o valor, eu posso atribuir de primeira, chamado 50. Perceberam? Também tem uma coisa importante aqui, ó. O valor da multa é R$ 4. Aqui é a multa que ele vai pagar, a M. Mas esse valor também está estipulado aqui. Ele está sendo informado e você vai precisar dele. Então eu posso criar uma variável real e eu posso até fazer junto, ó. Vírgula, valor, e aqui eu vou usar o nosso padrão de nomes, né? Que é o meu case, valor multa, começa com letra minúscula, quando muda a palavra, coloco letra maiúscula, e aqui eu já vou atribuir um valor, como eu fiz embaixo, igual a 4 ponto, que aqui no caso a gente usa ponto para separar e não a vírgula, 00. Por que o 00? Porque é um número que tem os decimais, por isso que é escrito dessa forma. Uma dica, como a gente vai fazer alguns cálculos, tudo que tiver aqui com números, inicialize. Por exemplo, variável E, que é inteira, é um zero inteiro.
sem 1.00 e a variável P igual a 0. Eu posso também declarar desse jeito, ou seja, se separa com vírgula, usa o tipo e vai colocando ela e indo o valor que você quer atribuir. É uma forma de fazer. Muito bem, declarei as variáveis. Agora é a hora das entradas. Muito bem, qual é a única entrada que vai acontecer aqui ou as outras entradas? Ele deve informar o peso que ele está trazendo naquele dia. Só isso que ele informa, porque o resto já está aqui estabelecido. Então, usando o comando escreva, eu vou escrever na tela, digite o peso a ser trabalhado. Pronto. O peso dos tomates, sei lá, uma frase aqui que indique o que está acontecendo. Leia essa variável P, ok? Tem que escrever do mesmo jeito, com a letra maiúscula. Muito bem, você leu o peso. Agora começa o processamento. Por quê? Porque observe o seguinte, vamos lá olhar. Ele informa o peso. João precisa que você faça o sistema que lê a variável P, peso. Eu li ali embaixo, escreva, informa o peso a ser trabalhado, leia o peso. Se houver excesso, gravar na variável E de excesso e na variável M o valor da multa. Caso contrário, mostrar tais variáveis com conteúdo zero. Então, por que é um laço condicional? Porque aqui tem uma pergunta, uma condição. Eu faço uma coisa se, e aí eu uso a estrutura se, abre e fecha parêntese, abre e fecha chave. Se algo acontecer, vem aqui para baixo. O que é esse algo? Se o peso informado, a variável P, que ela recebe o peso, tá vendo aqui em cima? For maior do que o limite, no caso o nosso limite no momento é 50. Ed, você não poderia ter feito essa variável aqui, por exemplo, um número aqui embaixo? Poderia, mas eu gosto muito mais de trabalhar com variável, porque se eu quiser mudar o limite, eu mudo aqui em cima, ele já altera no programa inteiro. Então, se o peso for maior que o limite, for maior que 50, vai acontecer o que está aqui embaixo. E o que vai acontecer? Bom, vamos lá. Primeira coisa que acontece, você vai ter que calcular a multa. O que é a multa? A multa é saber quanto ele tem de excedente de peso e multiplicar por R$4. Então, a variável M de multa vai ser igual a... Qual é o cálculo aqui? Vamos analisar. Eu tenho que pegar o peso que foi informado menos o limite. Por que eu sei que tem que ser assim? É uma subtração aqui e eu sei que essa subtração vai dar certo, porque ele só entra aqui quando o peso é maior do que o limite. Então, esse número aqui é o maior, não vai dar negativo, tá vendo? Nem é zero. Opa! Então, quando o peso é maior que o limite, ele entra aqui. Então, ele faz esse cálculo. Peso menos limite é o primeiro cálculo. Vai me dar o valor excedente, vou colocar entre parênteses. E aí eu quero saber o seguinte, quanto vai dar isso em reais? Porque essa variável é real, tá vendo? É só você multiplicar pelo valor da multa. Mas alguém, mais uma vez, tem aquela pergunta, Ed, por que você não usou então aqui no valor da multa? Olha que o peso eu não coloquei igual a M, né? Deveria ter colocado igual a 0,00 aqui, ó. Faltou isso, né? Porque é uma variável real e estou inicializando ela. Aqui você está colocando a multiplicação vezes o valor da multa. Por que você não colocou o valor aqui direto? Poderia, não tem problema. Mas só que quando você coloca aqui em cima nas variáveis e atribui o valor, se eu quiser mudar aqui esse mês, agora a multa é R$3, eu só tenho que mudar aqui. Não tem que mudar dentro da lógica do programa. Isso faz o código muito mais limpo, muito mais organizado. Inclusive, se você quiser que esses valores fiquem de uma forma que ninguém possa mexer, você pode fazer essa mudança aqui, ó. Você pode definir que ele é, por exemplo, real, mas você coloca a palavra conste na frente. O que vai acontecer?
com esse conste aqui, vou tirar essa vírgula de cima que está dando erro, este variável só pode ser alterada o valor dela aqui em cima, não pode ser alterada dentro do programa. Isso gera um código mais seguro. Para você avisar os outros programadores que isso aqui é uma constante, é só você colocar todo o conteúdo em letra maiúscula. Então, o programador que olhar isso aqui sabe que está trabalhando com uma constante, com uma variável que só pode ser alterada no lugar que ela foi declarada. Ou então, limite pode fazer a mesma coisa? Pode. Você declara como constante e você faz uma programação muito mais padronizada. Opa, escrevi com 2 N, atenção, detalhe, não posso, tem que ser const, ok? E aqui, ó, você coloca do jeito que ela está escrita agora, com letras maiúsculas. O programador que olhar esse programa vai entender, opa, ali é uma constante. Só posso alterar o valor no código aqui em cima. As variáveis não, em qualquer lugar você pode alterar esse valor. Então, essa é a vantagem. Limite. Ok? Muito bem. Com isso aqui você conseguiu o valor em reais que ele vai pagar de multa por quilo excedente. E agora, nesse momento, você só tem que exibir na tela o quê? Vamos lá. Você vai fazer o que ele pediu. Vai escrever quilos em excesso, certo? Que é a variável ou cálculo do P menos... Então, inclusive, ó, muito bem, a gente tem que colocar esses quilos em excesso aqui, né? Porque ele quer saber o excesso, verdade? Vamos colocar esse cálculo dentro da variável, o excesso. O excesso tem que estar na variável. Então, a variável E vai ser igual a o peso, a variável P, menos a variável constante de limite. Pronto. Nesse momento aqui, você tem o excesso. Então, aqui, ó, eu não preciso nem fazer esse cálculo, posso usar a variável E de excesso. Só isso. Aqui eu vou mostrar a variável E com o seu valor. Vou fazer ele pular uma linha. O N tem que ser minúsculo dentro do apóstrofo. E vou escrever a multa. Mas observem, aqui eu finalizo esse se. E eu não preciso de senão. Por quê? Olha só, eu poderia fazer um senão, mas isso aqui vai acontecer nos dois casos, tanto se o valor estiver com cálculo, quanto se ele estiver sem cálculo. Então, se eu tirar isso daqui e colocar fora do se, será a minha única saída. E por que isso está certo? Vamos olhar no texto do que ele colocou. Se, vamos lá, eu tenho que exibir os valores de excesso e da multa que ele deveria pagar. Caso contrário, mostrar tais variáveis. Quais são as variáveis? Excesso e multa. Por que não pode ser a P? Porque a P é recebida pelo usuário, o peso. Então, não vai dar para ela ser zerada. Então, o excesso, que não foi calculado caso eu esteja dentro do peso, e a multa, eu tenho que mostrar com conteúdo zero. Veja, eu inicializei elas com zero. Letra E está zero e a multa está zero. Se o peso é maior que o limite, ele faz os cálculos. Fez os cálculos e aí na saída, nos dois casos, a saída é a mesma. Quilo em excesso, variável E. Se ele calculou, vai mostrar aqui. Se ele não calculou, mostra zero, como foi pedido. A mesma coisa na multa. Se ele calculou, mostra aqui. Se não houve cálculo, vai mostrar zero. Vamos fazer um teste.
e descobrir se realmente essa lógica está funcionando? Então vamos lá. Rodando. Digite o peso a ser trabalhado. Vamos supor que ele trabalhou com 50 quilos, o limite. Quilograma zero, peso zero, está tudo nos conforme. Está aí normal. Muito bem. Vamos nós de novo. Peso trabalhado 49. Quilograma zero, multa zero, reais, tudo certo. Vamos colocar aqui, ó, 51. Quilograma 1 de excesso, multa 4 reais. A multa é 4, deu certo. Vamos colocar aqui então 52 para ver se ele vai dar o dobro. 2 quilos em excesso, 8 reais de multa. Então vamos tentar com um número maior. 60. Tem que dar 10 quilos de excesso. 10 quilos de excesso, 40 reais de multa. Ou seja, o cálculo está certinho. Bom, com isso, resolvemos esse exercício. Vamos ter mais outras resoluções. Observe que o ponto principal é saber exatamente o que está sendo solicitado, como informar, como usar os comandos. Você tem outras soluções para isso, você pode melhorar, mas nunca pode deixar de entregar o que foi especificado. Legal? Até a próxima e vamos junto. Let's bora! Bye!